Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, Malu. Malu, como é que você avalia as decisões iniciais do ministro André Mendonça agora à frente do caso Banco Master? Pois é, Milton. Mendonça parece que entrou no caso para dar um freio de arrumação, né? Uma espécie de acomodação. Por um lado, ele reforçou a atividade dos técnicos da Polícia Federal quando ele liberou, por exemplo, que peritos, que a Polícia Federal designe os peritos que vão avaliar os dados dos mais de 100 dispositivos eletrônicos que foram apreendidos aí nas duas fases da Operação Compliance Zero, né? Segundo o dado que o próprio Mendonça colocou, a Polícia Federal mandou um documento para ele, um pedido, dizendo que, do jeito que estava, um único perito levaria 20 semanas para analisar o conteúdo dos celulares apreendidos, ou seja, 5 meses, mais ou menos, para conseguir terminar apenas a perícia dos celulares, do que havia dentro dos celulares. Então, obviamente, era uma medida destinada a atrasar a investigação. Então, quem diz que o ministro Dias Toffoli, que era o relator anterior, não estava atrapalhando as investigações, deveria rever o que estava dizendo, porque só esse dado já mostra o quanto que ele estava trabalhando para atrasar as investigações. Então, o ministro Mendonça voltou as coisas para o curso normal. E ao voltar as coisas para o curso normal, ele também liberou o encaminhamento dos dados do sigilo telemático e bancário do Vorcaro para a CPI do INSS. Isso também muda toda a lógica política, porque quando ele não só liberou os dados para que a CPI veja, como ele tirou esses dados da mão do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é um dos principais interessados, era um dos principais interessados na manutenção desse sigilo, que ninguém visse esses dados. Porque não só ele é o padrinho aí do investimento de 400 milhões de reais do Fundo de Pensão do Amapá nos títulos financeiros do Master, como ele também tinha relação com o Vorcaro, é um dos políticos que o Vorcaro era próximo, de quem o Vorcaro era próximo. Então, isso prejudica a situação dele e está sendo visto internamente pelos próprios aliados do Alcolumbre como uma vingança do Mendonça pelo fato de que o Alcolumbre foi um dos principais opositores à nomeação do Mendonça como ministro do Supremo e adiou, né, por 4 meses lá na Comissão de Constituição e Justiça a discussão acerca do nome do ministro Mendonça para o STF. Então, tem sim um mal-estar, uma coisa, uma mágoa, um ressentimento do Mendonça em relação ao Alcolumbre. Porém, a medida do Mendonça recoloca as coisas nos trilhos. Mas tem um outro lado também, né? Que é o seguinte: lá nas medidas que o Andrei, na decisão que o Andrei deu, liberando o fluxo normal do trabalho para a Polícia Federal, ele faz alertas bem interessantes e bem significativos sobre a ação da PF. Então, ele diz, por exemplo, que várias vezes ele coloca isso expressamente na decisão, que não era para os peritos compartilharem dados nem com superiores hierárquicos, leia-se aí Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, ele faz questão de colocar expressamente que a diretoria de inteligência tem o dever de comunicar e compartilhar os dados com os outros investigadores, o que me sugere que havia ali um ruído interno entre o que a divisão de inteligência da PF estava apurando e a própria investigação a respeito do Master, e também ele fala que a Corregedoria da Polícia tem que atuar, vai estar autorizada a atuar para checar se há algum envolvimento criminal, algum impacto desse caso sobre a própria polícia. Então, tem umas pistas ali de que o Andrei falou, tudo bem, a investigação vai rodar, mas a gente vai controlar isso de forma diferente. E por que, Milton, Cássia, já encerrando? Isso é um reflexo do que aconteceu
no caso do Toffoli, né, assim, o André Rodrigues ganhou a inimizade, a má vontade do Supremo depois que ele entregou para o Edson Fachin, presidente do Supremo, aquele relatório de 200 páginas com indícios de uma relação bastante promíscua entre o ministro Dias Toffoli e o Daniel Vorcaro, que levou à saída do Dias Toffoli da relatoria do inquérito. O Fachin arquivou o processo pela suspeição, quer dizer, aquela solução bem à brasileira, né? Reuniram, ele não é suspeito, está prestigiado, mas renunciou ao inquérito. Ou seja, ele renunciou, se ele não é suspeito, ele não tinha que renunciar ao inquérito. Se ele renunciou ao inquérito e ele dizer que ele não é suspeito, não é correto. E aí é que eu chamo de acomodação, Milton, Cássia. O André Mendonça está parecendo que está, tipo, tudo bem, vou fazer a coisa by the book, mas também vou atuar aqui para tentar blindar o Supremo, o que me sugere que daqui para frente você investigar relações de ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro, falando aí especificamente do Alexandre de Moraes, não sabemos se há outros, vai ficar mais difícil sobre o Mendonça. Não me parece que ele vai deixar com que, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal faça uma investigação, entregue um relatório para o Fachin sobre o Alexandre de Moraes, assim, de forma tão fluida, direta e autônoma como ele fez antes. Então, acho que a gente tem que observar essa nova fase da investigação com lupa, porque são sinais que, de um lado, dizem que a investigação vai avançar, de outro, sugerem uma blindagem do Supremo. Muito obrigado pela sua análise, Malu Gaspar. E um bom dia. Valeu, gente. Até quinta. Um Até abraço para quinta, todo Malu. mundo.